Nós estamos estudando o Levítico, esse livro muito sagrado, muito santo, que ensina como nós devemos servir ao Senhor. Nós lemos a respeito de todas as leis, do sacrifício, a consagração do sacerdote, do sumo sacerdote, e agora nós vamos dar continuidade a partir do 9. Vamos ver se a gente chega até o capítulo 11. Vamos pedir a direção? Deus amado, eu peço em o nome de Jesus que o Senhor envie o teu Espírito para que ele esteja entre nós e que através dessa meditação o Senhor possa falar conosco. E dentro daquilo que nós estamos fazendo de errado, teu Espírito venha nos guiar, nos mostrar, nos ensinar. E que no momento em que nós estejamos a enfrentar uma luta, uma situação, nós venhamos ser lembrados pelo teu Espírito de todas as coisas. Obrigado pelo privilégio de ler a tua palavra. Que o Senhor atenda a minha oração, a dessa pessoa e nos fortaleça. Graças a Deus. No versículo 1, e aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem defeito e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel dizendo: tomai um bode para expiação do pecado e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem defeito para holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de alimentos amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: essa é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Comentário: o Senhor vos aparecerá. Essa promessa dada aos sacerdotes se cumpriria depois que eles realizassem aquilo que Deus lhe ordenara. Desse modo, Moisés reforçou que eles deveriam ter a glória do alto como objetivo principal, pois ela é a única conquista que vale a pena. Embora realizações terrenas tragam reconhecimento, notoriedade, satisfação e poder, nenhuma se compara à glória que o Altíssimo atribuiu a quem ele aprova. Sabe o que eu acho forte? Deus, ele quer se revelar a todos nós. Mas primeiro, para ele se revelar, eu faço a minha parte. Os 50 primeiros por cento, os primeiros 50% é meu, É a minha renúncia, a minha santificação, é a minha separação, é a minha entrega. Os outros 50% é de Deus. Ele vem e enche com a glória dele. Então eu não tenho que estar preocupado se Deus vai me encher ou não. Eu só tenho que estar preocupado em fazer minha parte. Graças a Deus por isso. Que legal, No 7, e disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e pôs sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo no arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e ofereceu o segundo rito, e fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi
e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. E aí o comentário do 23. Glória. O conceito humano de glória está associado a poder, beleza, riqueza, mas o conceito divino tem um significado muito mais profundo. A palavra glória no hebraico significa ter peso, ser pesado. Quando se refere à glória do Senhor, essa palavra revela que a presença de Deus é uma fonte inesgotável de atributos. Justiça, santidade, pureza, benignidade são alguns deles. No passado, a glória do Altíssimo era vista por meio de manifestações físicas, como o fogo que desceu no altar do tabernáculo, o maná que caía do céu, a coluna de nuvem, dentre outras. No entanto, nenhuma dessas expressões se compara à revelação do seu próprio Filho, Jesus. Ele é a união da infinita grandeza e glória do Altíssimo. Um verdadeiro privilégio eles tiveram, de ver a glória de Deus. E me fez lembrar também, na construção do templo, quando o próprio Salomão terminou de construir, então vieram consagrar o templo. E a glória do Senhor encheu aquele lugar. Quer dizer, Deus, Ele quer encher você da glória dele. Quem somos nós, Mas Ele quer encher. Quer dizer, o Espírito Santo é a glória de Deus dentro do ser humano. Ser humano vale o quê? Não vale nada. Desculpa eu falar assim, mas se um ser humano ele cair, ele morre. Se vir uma bala perdida para ele morre. Então pensa bem, Olha as consequências da fragilidade do ser humano, mas ele quer encher ele da sua glória. Que tremendo. Levítico 10 agora. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. O comentário daqui do 1 e 2 diz: o fogo estranho. Foram dadas instruções bem definidas sobre como o incenso deveria ser queimado e como o sacerdote deveria se apresentar diante de Deus. No entanto, a morte de Nadab e Abiú mostra que eles transgrediram essas orientações. O texto diz que eles levaram para dentro do tabernáculo um fogo que não era proveniente do altar, isto é, um fogo comum. Além disso, é possível que eles também tenham cometido outras infrações, prepararam incenso de forma inadequada, assumiram a função que era exclusiva do sumo sacerdote ou estavam alcoolizados. Assim, os filhos de Arão profanaram o santuário do Altíssimo. Dessa forma, a autoridade espiritual que receberam foi removida. Desobedecer ao Senhor significa deixar de segui-lo, para fazer as próprias vontades e seguir as próprias opiniões. Muitos têm apresentado fogo estranho porque têm desprezado a orientação do Espírito Santo e seguido a sua vida do próprio jeito. Poxa, que profundo isso aqui, Muito, mas muito forte mesmo. Quer dizer, a pessoa, aqui esses dois, eles foram apresentar algo que não agradou a Deus, Quer dizer, eles estavam fazendo algo aparentemente bem, servindo a Deus, mas com as intenções erradas e claro, se está dentro errado, fora vai refletir. Então,
eles morreram, né? Os sobrinhos de Moisés agora morrem porque fizeram algo de errado. Às vezes a pessoa sai da igreja, né? Eu tô aqui pensando. Às vezes a pessoa sai da igreja porque ela fala assim, ai, o bispo tal cometeu um escândalo, traiu a esposa, o outro saiu porque roubou, o outro fez isso. Ai, olha quanto escândalo na igreja. Será que essa igreja de Deus é certa? Olha aqui agora. Deus tinha acabado de aparecer com a glória dele para todo o povo, uma alegria, uma coisa sobrenatural havia acontecido. E acabou isso de acontecer. Olha o que esses dois fizeram. Escândalo. Então, escândalos sempre vão haver. O 3. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. O comentário, sereis santificados. Os filhos de Arão desprezaram a unção recebida e ainda violaram o santuário. Diante dessa conduta infiel, como o Senhor seria glorificado na vida deles? O Altíssimo desejava ser engrandecido por meio daqueles que o serviam, e como o galardão mostraria a eles a sua santidade. Apesar disso não ter sido possível, ele glorificou a si mesmo diante de todo Israel por meio do juízo que levou Nadab e Abiú à morte. Com isso, aprendemos, ninguém deve se aproximar de Deus sem temor e santidade. Além do mais, só conseguimos entrar em sua presença hoje por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. Hebreus 10, 19 ao 20 diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Você lembra que o que separava o santíssimo lugar do santo dos santos, que era o local onde ficava a arca, era um véu. Então, Deus rasgou esse véu. Hoje, Jesus se tornou esse véu por quem nós passamos e entramos na presença de Deus, né? Todos nós temos acesso agora à presença de Deus. Não há mais desculpas, né? Você não pode dizer agora, eu não sou um levita. Mas eu não posso entrar no santo dos santos porque eu não sou um sacerdote. Não, a partir de agora não há mais desculpas. Todos, indistintamente, independente do seu passado, podem entrar na presença de Deus. Tem que querer e tem que assumir uma nova vida com Jesus. A parte B do versículo diz, a santificação é a principal ordenança de Deus para quem deseja tê-lo próximo a si e servi-lo. Santificar-se é viver na disciplina da fé, ou seja, é viver perto do Senhor em obediência ao que ele diz e alheio às práticas pecaminosas. Quem age dessa forma se consagra no Altíssimo e recebe a sua presença mediante o Espírito Santo. Além disso, glorifica o nome dele perante as pessoas por meio de uma conduta reta e honesta. No entanto, quando os servos se comportam de forma contrária ao que o Senhor diz, ele é envergonhado devido aos escândalos. Com isso, as pessoas terão dificuldade de conhecê-lo por causa do mau testemunho deles. Por isso, nós temos que preservar o nosso testemunho. Não significa com isso que eu vou cometer algo de errado e vou encobrir. Que eu posso encobrir dos homens, mas não vou encobrir de Deus. E aí o pecado vai me seguir. Lá na frente, eu vou ser muito envergonhado pelo que eu fiz. Então, eu tenho que, se eu fiz algo de errado, confesse. Então, vá adiante e confesse, já se livre, já se limpe desse pecado. E se volte para Deus, né? Aí o 4 diz, e Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos
toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Comentário dos 6. Julgamento justo. Arão, Eleazar e Itamar foram impedidos de expressar luto pela morte de Nadab e Abiú. Naquela época era comum rasgar as vestes, desgrenhar os cabelos e prantear como forma de lamento pela perda de um ente querido. Mas se eles fizessem isso, mostrariam insatisfação com o juízo divino. Ao ficarem no tabernáculo, cumprindo suas tarefas sacerdotais, eles provavam a si e ao povo mais amor e consideração pelo Altíssimo do que por Nadab e Abiú. Comportamentos emitem mensagens. Isso significa que se Arão tivesse ficado abatido pela perda dos filhos profanos, mostraria que estava do lado deles. Além do mais, como sacerdote, eles deveriam estar do lado do Senhor e do seu santuário, que havia sido desprezado e ofendido. Que forte, não é? Por exemplo, no caso, ele poderia sentir a dor da perda de um filho, mas como ele foi consagrado a sacerdote, então ele cometeu algo penoso, algo errado. Então ele não poderia comprometer o serviço dele sagrado por causa do filho. Então isso mostra duas coisas para mim. A salvação individual. Não é porque o outro perdeu a salvação dele que eu vou perder a minha. Eu vou guardar minha alma, vou guardar meu coração. Eu vou preservar a minha salvação, acima de tudo, independente de quem quer que seja. E segunda coisa, né, que eu percebo aqui no que nós lemos a respeito de Arão, ele não sentia essa dor, né, por causa daquilo que ele havia feito, os filhos, como insatisfação com o juízo divino. Ele não tinha que demonstrar que ele achou errado, por exemplo, que Deus fez, porque Deus os puniu. Às vezes, por exemplo, a liderança, ela pune algum líder ou algum pastor, porque ele cometeu algo de errado. Então, se ele traiu a esposa, ele é necessário sair da obra. E ele vai ter que começar de novo, lá do zero. Ele vai ter que voltar para trás da filha. E normalmente, a pessoa, quando ela é muito orgulhosa, ela rejeita fazer isso. Então, ela se nega. E às vezes há pessoas que falam assim, poxa, a liderança da igreja foi injusta. Poderia ter feito alguma coisa por aquele pastor, porque ele dedicou anos da vida dele à obra, mas ele sabia que se ele fizesse algo de errado, ele seria punido. Por que ele se deixou levar pelo sentimento, pelo coração? Tá entendendo? É como a salvação. Por exemplo, o Bispo Macedo tem mais de 50 anos servindo a Deus. E digamos que nos últimos instantes da vida dele, ele decide cometer um pecado e morre, né, cometendo o pecado. Aí, nós seres humanos, né, na nossa cabeça, a gente pensa assim, bom, Deus vai colocar numa balança os 50 anos que ele serviu a ele e vai ignorar aquele minuto que ele transgrediu. Não. Ele jogou na lata do lixo os 50 anos que ele serviu a Deus e por causa daquele instante que ele cometeu o pecado, já era. Então, não caia nessa besteira, nessa asneira de pensar dessa forma. Isso é um pensamento que vem do mal, fazendo você pensar que atitudes boas que você teve no passado vão cobrir as más que você faz hoje. Não adianta você pensar isso, né? Você faz algo mal hoje, aí você faz uma caridade amanhã pensando que isso vai resolver os seus problemas, que não vai. Você precisa ter uma vida justa, uma vida reta, uma vida de santidade. A parte B diz, como compreender a vontade de Deus diante de uma situação que contraria a nossa própria carne. Arão foi impedido de chorar a morte dos próprios filhos e nem sequer pode sepultá-los. Muitos se perguntam como ele conseguiu obedecer ao Eterno diante de tamanha dor. Ele obedeceu porque a sua fé não era religiosa e muito menos pautada na emoção. O temor de Arão sobrepujava qualquer sentimento. Por isso ele não se rebelou contra a vontade do Todo-Poderoso. Seguindo para o 7. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais,
Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E o comentário do 9, sobriedade. O elevado padrão de conduta, zelo, espiritualidade do ofício sacerdotal exigia sobriedade absoluta no seu desempenho. O fato de Deus enfatizar a abstinência de bebidas alcoólicas antes do serviço sagrado, logo após a morte dos filhos de Arão, sugere que eles estavam embriagados. Isto é, eles não tiveram nenhuma sensatez quando decidiram profanar o santuário. Isso nos ensina que não podemos nos aproximar de Deus entorpecidos pelas bebidas que este mundo oferece. A malícia, mágoa, sede de vingança, ódio, inveja, são alguns sentimentos tóxicos que agridem a fé e tiram da pessoa o seu discernimento espiritual. Olha, esse capítulo 10, ele é tão profundo, né? Porque ele nos ensina muita coisa. Então, quer dizer, aí a gente começa a entender por que Deus puniu aqueles dois dessa forma, né? Com certeza, a pessoa, quando ela está embriagada, ela perde os sentidos, né? Ela se esquece de coisas, ela faz coisas que ela antes não tinha coragem de fazer. Por exemplo, tem pessoas que elas usam droga ou elas bebem álcool para ter coragem para falar com alguém, para fazer determinadas situações. Ou ela é muito tímida, então quando ela bebe o álcool, ela perde a timidez. Então, há pessoas que recorrem a isso. Por alguma razão, esses dois devem ter se embriagado com vinho e eles, então, colocaram na cabeça que tinham que fazer um sacrifício, oferecer algo para Deus fora de hora, né? E isso causou a morte deles. Então, as nossas escolhas, o que nós fazemos, pode trazer consequências drásticas, pesadas, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa família, né? Todas as suas escolhas vão ter consequências para o futuro. No 10. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: tomai a oferta de alimentos restantes das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção dos filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e as tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção, e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram dizendo: por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação para fazer expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente deveis ter comido no santuário como tem ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, deu-se por satisfeito. Eu entendo uma coisa: não adianta fazer do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus, só isso. E detalhe, né? Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele sabe. Então, quando Ele nos priva de determinado prazer, né? Não é porque Ele quer nos punir ou quer que venhamos sofrer. Pelo contrário, Ele está nos poupando de um sofrimento eterno. Você consegue entender isso? Ele nos priva de um prazer momentâneo,
para nos privar de uma dor eterna. É isso. Então, se vale a pena sacrificar um prazer momentâneo, acho que vale, para ter um prazer eterno. Então, pense nisso. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Aliás, Ele conhece você melhor do que si mesmo. Bom, hoje nós terminamos por aqui. Nem compensaria falar mais. Esse capítulo foi carregado de coisas fortíssimas para você que quer seguir uma vida de santidade com Deus. É só fazer o que está orientado. Tá ligado? Deus abençoe você forte e abundantemente. Manda esse vídeo para alguém que esteja interessado de fato e de verdade em meditar na palavra de Deus. Dê o seu gosto também, você que está meditando conosco. Põe nos comentários. Hoje eu quero ver, hein? O que Deus falou com você. Através desse capítulo, com certeza Deus falou alguma coisa. Põe aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe.